disponível, então usa-me. Me fizeste possível só pra te servir. Meu Deus, envia-me, envia-me. E como dizer não para o teu chamado? E esse culto, ele precisa ser diferente, que ele comece em nós diferente. Eu gostaria de te convidar a partir de agora, feche seus olhos por um instante. Nós vamos fazer uma oração para começar este culto, e eu gostaria que você colocasse no Senhor todas as suas expectativas, todas as suas ansiedades agora, e comece a glorificar o nome dEle, adorar o nome dEle. Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, Jesus, neste momento, Jesus. Nós te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, Jesus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem sido um Pai amoroso, um Pai bondoso, Jesus, e nós te convidamos para que o Senhor tome o centro, Jesus, deste lugar, Jesus, para que o Senhor, Jesus, seja o principal neste lugar, que nada, Jesus, venha nos atrapalhar, que nada venha tirar nossa atenção, Jesus, que o sono, Jesus, e tudo aquilo que queira nos tirar, Jesus, daquilo que o Senhor tem para nos entregar, nós repreendemos agora, Jesus, e nós te pedimos, Espírito Santo, para que nós possamos receber nessa noite uma porção da tua palavra, que nós possamos receber, Jesus, mais de ti, porque nós sabemos que sem ti nós não somos nada, Jesus. Então enche-nos, Jesus, para honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, neste momento. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar fazendo a menção de um texto básico que está em Josué 3. Josué, capítulo de número 3. Eu vou colocar aqui os versículos da nossa devocional, só para ficar mais fácil. Josué 3, isso. Amém. Josué, capítulo de número 3, versículo é o de número 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que o Senhor, seu Deus, quer dizer a vocês. Verso 10: Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus diante de vocês. Vejam a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra. Ela os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, então, ela vai nos trazer a reflexão sobre a vida de um homem de Deus, Josué. Ele que antes era um servo de Deus e servo de Moisés também, ele agora vai começar a viver as suas experiências com Deus sozinho. Ele vai começar a desbravar a sua vida com Deus. Nós vamos ter um pouco antes disso, para a gente entrar no contexto histórico, a saída do Egito. O povo de Israel, ele ficou por cerca de 400 anos no Egito, trabalhando como escravo, e eles foram libertos por Moisés. Pela pessoa de Moisés, Deus agiu, Deus trabalhou para que eles fossem libertos. Houve também, dentre tudo isso, Moisés, inspirado pelo Senhor, pelo poder de Deus, ele trouxe as 10 pragas ao Egito, muito conhecido isso. E o que mais impactou a todos eles, a última praga, que foi a morte dos primogênitos, a morte dos egípcios, que decidiram não entrar, digamos assim, não colocar o sangue de um cordeiro na porta, que era o sinal para que o espírito da morte não entrasse. E hoje, nessa noite, eu gostaria de liberar uma palavra. Quem crê?
Que o Senhor, Ele já colocou o seu sangue sobre a sua vida. O espírito da morte, ele não te persegue. O espírito da morte não pode te atacar. Ele não tem autoridade sobre você. Porque tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Tem o sangue do Deus vivo sobre a sua vida. Quem crê nisso? E nós temos também que depois disso o povo de Israel ele passa por 40 anos no deserto. O mesmo povo que estava ali no Egito, que passou por toda aquela tribulação, começa a duvidar de Deus, começa a duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer e começa a reclamar muito. Eles reclamam que não tem carne, eles reclamam que se caírem mortos não tem lugar para ser enterrado e começam a lembrar do Egito. O que o Senhor quer nos dizer hoje: não se lembre das coisas que passaram. Não olhe para trás, buscando aquilo que um dia te fez mal. Não olhe. Deixe para trás, deixe o passado para trás. O Senhor já te libertou disso. O Senhor já te tirou do passado. Glória a Deus. E eles começam a pedir as coisas e Deus dá a pedra, da pedra sai água, Deus dá maná. E também acontece um episódio muito marcante no deserto, não só para o povo de Israel, mas por uma pessoa específica. Moisés ele estava enfrentando por muita dificuldade, é difícil lidar com o povo, às vezes acontecem discussões. Moisés ele não estava, talvez aquele dia, tão tranquilo, tão crendo em Deus. Às vezes ele acordou num dia meio cansado de ter que viver com o povo reclamando, e ele toma uma atitude, né? Ele pede para Deus: Deus, o povo quer água. E Moisés, então Deus diz para Moisés: vai lá e fala com a rocha. Não bata na rocha. Da outra vez, a primeira ele bateu na rocha, agora você vai falar com a rocha. E quando ele esteve com a rocha, frente a frente com a rocha, ele pegou o seu cajado e bateu. E Deus disse: não era para bater. Por causa disso você verá a terra, mas você não vai entrar na terra prometida. Então cuidado com as suas atitudes. Cuidado com aquilo que você tem feito. Cuidado com aquilo que você, no momento de nervosismo, talvez de estresse, no momento em que a emoção bate, cuidado com a ação que você toma. Cuidado, porque toda ação tem a sua reação. É uma lei da física, mas também é uma lei da vida. E Deus ele decidiu que Moisés não entraria na terra prometida. Então cuidado, porque a sua ação hoje pode te tirar do lugar que o Senhor quer te colocar amanhã. A sua ação hoje pode te tirar do lugar em que o Senhor quer pôr para a sua vida. Sua ação pode te tirar uma novidade de vida, pode te tirar um prazer que o Senhor tem para a sua vida, pode tirar o seu ministério. Então tome cuidado com as ações que você tem tomado. E depois que Moisés morre, Moisés, um homem cheio de Deus, um homem que teve a oportunidade de ver a Deus pelas costas, ele disse: Senhor, eu estou aqui nessa fenda, então eu gostaria que o Senhor passasse. O Senhor passa, e a glória do Senhor enche a vida dele de uma forma em que o rosto dele brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para a cara dele. E ele também pôde presenciar a presença de Deus na sarça e de diversas outras maneiras. E tudo isso para chegar no final da sua caminhada, ele morrer. Ele vê a terra prometida, mas ele morre. E depois de tudo isso, de todas as realizações dele, ele tinha ainda um servo, um amigo, servo dele, que era alguém que estava buscando agradar a Deus, buscando agradar a Moisés. E este homem, ele é Josué. Ele é um novo líder. Um novo líder, nós sabemos que tem pouca experiência. Um novo líder, talvez, ele vai se inspirar no que ele tinha anteriormente, que é Moisés. Ele se inspirava em Moisés. Então, Josué, ele almejava ser útil. Ele buscava ser útil para a presença de Deus. Ele buscava ser útil para Moisés. Tanto que nós temos uma passagem em Êxodo 24. Depois, se for do interesse dos irmãos, podem acessar, podem buscar, que vocês vão gostar dessa passagem. Em Êxodo 24 diz que enquanto Moisés ele foi chamado para subir ao monte, para testemunhar da glória de Deus, ele diz assim: Arão e Hur vão ficar aqui. Se vocês tiverem algum problema, consultem-se com eles. Eu e Josué vamos subir para a presença. E ele fica naquela presença durante 40 dias. Moisés, ele chega até a nuvem do Senhor, mas Josué fica esperando. Então, coloque-se na brecha. Coloque-se aonde o Senhor quer te usar. Coloque-se à disposição do Senhor. Às vezes a gente está tão acostumado a viver o nosso dia e pensar: não, hoje
não é um dia para eu cultuar, eu vou só sentar, não vou nem cantar, não quero, não estou afim. Coloque-se na brecha, porque são os dias em que nós menos esperamos que o Senhor tem algo para a nossa vida. São os dias em que nós nos colocamos à disposição, que enquanto Moisés está em cima do monte, nós vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Enquanto Moisés ele estava recebendo da glória de Deus, Josué estava esperando. Josué não viu a contaminação do povo, então ele foi livrado de ver o que o povo estava fazendo lá embaixo. Porque enquanto Moisés estava lá em cima, o povo viu que estava demorando. Uma nuvem cobria um monte cheio de raios, cheio de glória, e as pessoas elas estavam desacreditadas, falaram: Moisés morreu lá. Deixe isso para lá, e fizeram o seu próprio bezerro de ouro, fizeram o seu objeto de adoração. E Josué ele não pôde ver isso, ele não viu. Então, enquanto você estiver buscando a presença de Deus, você não vai ver a corrupção, você não vai ver problemas, você só vai estar em contato com a presença de Deus. Aleluia. Você vai receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quantos creem nisso? Aleluia. E Josué também, ele ouvia a voz de Deus. É muito importante porque nos dias de hoje, nós às vezes tão cansados, tão aflitos no nosso dia a dia, nós esquecemos de parar para ouvir a voz de Deus. Minha mãe ela tem ouvido muito louvor esses dias que diz: eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Às vezes nós estamos ouvindo tantas pessoas, tantos conselhos, às vezes nem são conselhos bons, mas nós temos buscado, porque nós queremos uma melhoria de vida, todos nós. Quem é que deseja ser melhor todo dia? Amém. Todos nós queremos mudança, todos nós queremos ser novo, mas ao mesmo tempo, às vezes nós buscamos em fontes erradas. Então, eu te convido nessa noite a convidar o Senhor para entrar no seu coração, a dar liberdade ao Senhor estar no seu coração, de modo que você só ouça a voz dele. É importante que nós tenhamos líderes, é importante que nós tenhamos pessoas em quem confiar, pessoas que vão falar conosco, que vão nos direcionar para qual é o caminho certo. É importantíssimo, mas não se esqueça de ouvir primeiramente a voz de Deus. Não se esqueça de buscar primeiramente a voz daquele que um dia te viu numa cruz. A voz daquele que um dia, lá na cruz do Calvário, viu que você estaria aqui adorando o nome dele. Não desista de ouvir a voz daquele que te chamou e te disse que você é filho amado nessa noite. Aleluia. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. E ele foi chamado para conquistar a terra prometida. Em Josué 1, o 2 e o 3 vai dizer assim: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Deus chama eles de uma maneira muito clara. É um chamado muito claro, muito específico para a vida dele. Vocês vão chegar lá. Deus já liberou uma palavra. Quantas vezes Deus já não liberou uma palavra sobre nós e nós estamos desconfiando? Nós desacreditamos porque, será que é isso mesmo? O tempo se passa, provações vêm, dificuldades vêm, e nós nos esquecemos novamente de ouvir a voz de Deus. Nós nos esquecemos novamente de entender quem é o nosso Pai que nos amou primeiro. E eu gostaria de te dizer uma coisa hoje. Se você crê, glorifica o nome dele. Preste atenção. Deus. O Senhor, Ele te amou primeiro. Ele te amou antes de você amá-lo. Ele te amou lá na cruz do Calvário, quando Ele viu todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós erramos, todos os momentos em que nós nos afastaríamos dele. Mas Ele olhou com olhos de amor para nós. Ele olhou com olhos de quem via um filho, não como quem via um escravo, não como quem via alguém que ia o trocar, mas como um filho. E nós hoje, nós somos filhos. Nós somos filhos amados. Você e eu, nós somos encontrados de Deus. Nós somos amados de Deus. E nós não vamos e não podemos deixar de ouvir a voz de Deus. Todos creem nisso? Glorifica a glória a Deus. E principalmente, o principal de tudo isso, é que Josué, ele era um homem muito ousado. E o tema da nossa mensagem hoje é, fala para quem está do seu lado aí, seja ousado. Seja ousado. E agora, para o nosso último tópico de pegar o contexto histórico para a gente entrar na mensagem, nós vamos entender que Josué ele tinha um propósito, mas também tinha um obstáculo. Todos nós, na nossa vida cotidiana, nós
nos depararemos em frente àquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos depararemos em frente àquilo que o Senhor tem para nós. Nós veremos o nosso propósito, nós veremos o nosso chamado, mas sempre haverá um obstáculo. E nessa situação, para chegar à terra prometida, eles tinham um rio no meio do caminho. Mas, Heitor, é só atravessar nada. A palavra de Deus diz que era a época de cheia do rio. E imagine, é um povo, não é apenas homens, não eram apenas pessoas de uma idade, mas existiam pessoas mais velhas, existiam crianças. Como atravessar isso? E tudo isso vai nos levar agora a Josué 3, a partir do verso 7. Se você está aí com sua Bíblia aberta, vamos juntos entender um pouco mais esse texto. Vai glorificando o nome do Senhor, porque Ele tem... Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bom, Josué então, verso 7 diz: O Senhor Deus disse a Josué: Hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Não tem nada mais incrível, não tem nada melhor do que nós ouvirmos a voz de Deus dizendo que nós somos. O que eu gostaria de dizer para você hoje é: não importa o que as vozes, não importa o que o inimigo, não importa o que as pessoas dizem que você é. Você tem um Pai, você tem um Deus que diz que você é. Ouça apenas a voz daquele que te chamou. Ouça apenas a voz daquele que te confiou o propósito, daquele que te confiou um chamado. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem você é no seu íntimo. E Ele diz que você é chamado, que você é escolhido, você não é fracassado, você não foi deixado de lado. Tudo isso serviu para que você estivesse aqui hoje. Todos creem nisso. O verso de número 8 então diz: Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto ao Jordão, às margens do Jordão, parem exatamente ali. Qual era a ordem do Senhor? A ordem do Senhor era que eles chegassem até o rio e parassem, certo? Que eles chegassem até a margem do rio e parassem. E o verso 9 e o verso 10 vamos dizer o seguinte: Então Josué disse aos israelitas: Aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. O Senhor disse isso? Sim ou não? Sim. Não. Quem disse isso foi Josué. O que o Senhor disse? Hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. A ordem de Deus era uma: chega até o Jordão e para. Mas Josué, ele tinha ousadia. Josué, ele foi ousado, ele disse: não, nós vamos chegar até a beirada do Jordão, porque o Senhor já derrotou os povos. Ei, tenha ousadia do Senhor, receba ousadia do Senhor essa noite, para que quando você chegar nos lugares, você já comece a profetizar a sua vitória. Comece a declarar coisas boas sobre a sua vida. Comece a abrir a sua boca não para profetizar mal. Não abra a sua boca se você for falar que você não venceu, que você está frustrado, que você não é escolhido. Abra a sua boca para dizer apenas aquilo que o Senhor disse que você é e apenas para profetizar sobre o seu futuro. Profetize coisas boas. Profetize aquilo que o Senhor já decretou sobre a sua vida. Porque o Senhor é quem manda nos nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. E a atitude de Josué foi verbalizar. Ele verbalizou aquilo que o Senhor já tinha dito para ele. Deus tinha dito que ia começar a fazer dele um líder. Ele disse: seja forte e corajoso, no verso 9. Ele disse então, ele junta as coisas: olha, o Senhor está dizendo que o povo verá que eu sou um líder. O povo vai entender a partir de hoje que eu sou um líder. E eles saberão que o Senhor está comigo como esteve com Moisés. Quais foram as atitudes de Moisés? Moisés também não era covarde. Ele lutava,
ele se colocava à frente do povo. Então Josué, ele toma aquilo para a sua vida, ele toma aquilo para si e diz: eu também vou vencer. Nessa noite, creia que você também vai vencer. Nessa noite, creia que você também é escolhido, que você também é chamado por Deus, que você é escolhido para vencer. Quantos creem nisso? E o verso de número 11, ele vai nos dizer o seguinte: veja, a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. A falta de fé das pessoas poderia impedir e poderia afastar as pessoas de chegarem até o outro lado do Jordão. A falta de fé, talvez a incredulidade, poderia impedir que alguém alcançasse o outro lado. Então ele diz: vocês querem uma prova que Deus está com a gente? Olha aquilo ali, olha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela simbolizava que o Senhor estava no meio do povo. Então Josué, ele diz: olha, não olhe para mim não. Não espera que vai sair alguma coisa de mim nessa noite. Não olhe para pessoas esperando que vai sair alguma coisa boa. Não olhe para mim, não olhe para o pastor João Venâncio, não olhe para o pastor Zé Carlos, não olhe para o sermão do seu lado, esperando que saia alguma coisa boa. O próprio apóstolo Paulo já disse que de nós não tem nada de bom. A única coisa que há de bom em nós é o Espírito Santo. Aleluia! Então Josué, ele diz: não olhe para mim, olhe para a arca, olhe para a presença e creia que haverá um milagre nessa noite. Creia que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida. Amém. Creia que se você tiver ousadia, o Senhor pode agir e intervir na sua situação. Tenha ousadia para começar a profetizar sobre o seu futuro. Comece a partir de hoje a declarar coisas boas sobre o seu amanhã, porque o Senhor já está lá e Ele cuida de você. E o verso de número 12 diz o seguinte: escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Josué, ele estava muito conectado com o Senhor. Josué, ele estava ligado à presença do Senhor, porque Deus pediu para que fosse separado 12 homens. Ele pediu anteriormente, sim ou não? Não pediu. Mas agora, se a gente for lá em Josué 4, no verso 2, a gente vai ver o que o Senhor diz a ele: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: esteja conectado com o Senhor, porque antes do Senhor falar com você, você já vai entender o que está no coração de Deus. O Senhor nos deu uma autoridade quando o véu do templo foi rasgado. Quando o véu do templo foi rasgado lá, quando Jesus morre na cruz e a presença de Deus agora se torna pública, nós temos a capacidade de buscar a Deus a ponto de conhecer a Deus. Esses dias eu estava em casa ouvindo um louvor chamado Fala, Senhor. Nesse louvor ele diz que é uma oração de Samuel para Deus, e diz: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo, fala, Senhor, porque eu quero ser o seu amigo. Quantas vezes nós não queremos buscar amizade de tantas outras pessoas, nós não queremos ser amigos de pessoas influentes, de pessoas importantes, mas nós nos esquecemos que tem um amigo sempre por perto. Glória a Deus. Nós nos esquecemos que tem um amigo que está sempre do nosso lado. Nós nos esquecemos que tem um amigo que nos permite conhecer o coração dele. E esse amigo não é nada mais, nada menos do que o Criador do universo, do que aquele que um dia numa cruz te viu e te amou antes mesmo de você se conhecer, antes mesmo de você entender quem você era. Ele já te amava, ele já estava com você. E disso que nós podemos tirar é: corações alinhados resultam em propósitos completos. Quando o nosso coração estiver alinhado com o coração de Deus, nós viveremos propósitos completos na presença dele. Quantos creem nisso? Aleluia. Vou tomar um gole d'água que eu vim do retiro. Terça-feira eu estou com a voz toda ruim agora. Mas glorifica o nome do Senhor porque Ele está na casa. Aleluia. Glória a Deus. Corações alinhados resultam em propósitos completos. Não se esqueça disso. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Não se alinhe nas expectativas de pessoas. Não se alinhe nas expectativas que você pode colocar sobre situações.
Alinhe o seu coração no coração de Deus. O coração de Deus é aquele que já conhece tudo. O coração de Deus, ele já sabe quem nós somos. Ele sabe quando nós erramos. E antes mesmo de nós errarmos, ele já nos perdoou. Então alinhe o seu coração, alinhe a sua mente com o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque assim você vai viver um propósito e uma vida completa no Senhor. E o verso de número 13, ele nos diz o seguinte. Verso de número 13 nos diz: os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Entenda uma coisa: a sua ousadia fará com que milagres aconteçam na sua vida. Quando você tiver ousadia o suficiente para dizer, não, Deus está comigo, e começar a profetizar milagres sobre a sua vida, sobre a vida dos seus amigos, dos seus, você vai viver milagres. Você vai viver experiências que nenhum homem nessa terra já viveu. E foi isso que Josué fez. Josué, ele creu. Ele teve ousadia para dizer, o mar vai parar, esse rio vai parar. O rio vai se levantar como um muro. Josué, ele não esperou que Deus olhasse para ele e dissesse, Josué, vai acontecer isso, meu filho, fala para eles agora. Não, Josué, ele teve a ousadia de dizer o que ia acontecer. Ele disse, se o Senhor está comigo, eu não tenho que temer. Se o Senhor está na nossa vida, você pode profetizar que o milagre vai acontecer. Mas Heitor, e se eu profetizar e o milagre não acontecer? Heitor, e se Deus falar algo para mim e aquilo não acontecer? Acalma seu coração. Primeiro que Deus não é filho do homem para mentir. E se você disser alguma vez alguma coisa que não acontecer, que veio de você mesmo, fica tranquilo, porque o Senhor, ele honra os corações. Ele te conhece, ele sabe quem você é. Ele está disposto a honrar aquilo que você disse, se você estiver buscando a presença dele. Então busque ser cheio da presença dele até o ponto de que o dia que você precisar de algum milagre, de um dia em que o Senhor falar algo para você, ou você mesmo ver, olha, aqui vai acontecer um milagre, o dia que você disser, o milagre vai acontecer. O dia que você tiver ousadia e estiver cheio do Espírito Santo, vai acontecer um milagre. Você crê nisso? E a ousadia, em compromisso, quando nós juntamos a ousadia com a fé, elas nos impulsionam. Em Efésios 3,12 vai nos dizer, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Você só terá acesso à presença de Deus se você tiver ousadia e fé. Então seja ousado no seu pedido. Quando você for pedir algo a Deus, peça com ousadia e peça crendo. Porque se você pedir crendo no nome de Jesus, você vai receber. Quantos creem nisso? Amém. Glória a Deus. Então eles seguiram as ordens de Josué, no verso de número 14. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Eles seguem a ordem que foi dada por meio de Josué. Eles acreditam naquilo que foi dito. O que eu quero te dizer hoje é: não fuja das ordens impostas por servos de Deus. Não fuja daquilo que um servo de Deus, daquilo que um filho de Deus te falar. Porque aqui vocês têm um líder, que está em período integral, o pastor João, o Isaac, e pessoas que cuidam de vocês. Então, não percam, não deixem de talvez seguir uma ordem que eles disserem. Nosso coração, às vezes nós impulsionados a fazer a coisa certa, que nosso coração muitas vezes nos diz de algo que é certo, mas nem sempre é correto. Siga as ordens que o Senhor colocou no coração dos seus líderes. Ah, mas ele pode estar seguindo o caminho errado. Não. O Senhor está com cada um daqueles que o obedece. Você crê nessa palavra? Amém. Amém. Os versos 15 e 16, eles vão nos trazer um desfecho para essa história. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes levavam a arca, puseram os pés na água junto às margens do rio. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começaram a se acumular uma grande distância de lá, perto da cidade de Ai, nos arredores de
Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente na cidade de Jericó. Imagine talvez que se eles não tivessem, se Josué não tivesse fé e ousadia o suficiente, talvez eles teriam que dar uma volta, não sei qual era o trajeto mais correto, talvez eles teriam que esperar vir um período de seca para o rio estar mais baixo e atravessar com mais segurança. Mas o Senhor te diz hoje, não importa o lugar, não importa a circunstância, quando eu quiser que você atravesse, que você chegue a algum lugar, eu vou fazer você chegar lá. Deus, Ele nos faz chegar ao outro lado, não importa a circunstância, não importa. E uma frase também que eu gostaria que você gravasse no seu coração é: creia que Deus fará, esteja debaixo da palavra dele e verbalize com ousadia que o milagre vai acontecer. Então creia, primeiro de tudo, você e eu, nós precisamos crer que Deus fará um milagre. Se nós não tivermos fé, em Hebreus 11 já diz que é impossível a gente agradar a Deus. Então é importantíssimo que nós tenhamos fé, estarmos debaixo da palavra de Deus. O que o Senhor Deus disse a Josué: olha, Josué, você será um líder e a minha presença já está com você. Então ele disse: eu vou realizar um milagre, eu vou fazer isso através da presença de Deus. Então, esteja debaixo da palavra de Deus, tenha fé e verbalize, fale, não tenha medo de dizer aquilo que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo de dizer as coisas boas que o Senhor já fez e aquilo que você crê que Ele ainda fará na sua vida. Porque o Senhor, Ele está em nosso coração, Ele está em nós e Ele vai agir no momento certo. Quantos creem nisso? A palavra de Deus para nós essa noite é essa: tenha ousadia, tenha fé para você buscar o seu milagre, para você ter ousadia o suficiente para quando o Espírito Santo falar algo para você, você se colocar na brecha. Faça como Josué. Quando você estiver buscando a presença de Deus, tenha ousadia e fale: Deus, é isso que eu quero viver esse propósito, eu quero viver isso debaixo da tua presença, porque o Senhor, Ele vai te entregar no momento certo, Ele vai fazer acontecer no momento certo da sua vida. E hoje eu gostaria de também estar louvando o louvor, mesmo com a voz meio falhando. Mas nesse louvor nós vamos profetizar que na sua vida você vai se levantar. O chão não é o seu lugar. Você vai se levantar. E o Senhor diz para você hoje: não fique sofrendo, não fique remoendo o seu passado, não fique assim, porque o Senhor, Ele tem algo diferente para você. E Deus, Ele vai abençoar toda a sua descendência. Quantos creem nessa palavra? Você pode glorificar o nome do Senhor agora? Então, neste momento, nós vamos estar adorando ao nome do Senhor. Feche seus olhos. Se você quiser ficar de pé, fique em pé. Mas feche seus olhos, porque provavelmente esse é um louvor que vocês não conhecem. Mas creia que o Senhor, Ele está aqui. E Ele está falando aos nossos corações.